Nessa manhã, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, mesmo assentados como estamos. Quero dar uma saudação para os papais. Parabéns a todos os papais presentes, que Deus abençoe a vida de vocês. Estou vendo alguns aqui, matando a saudade, né? Que gostoso ver os irmãos aqui. Espero sinceramente que os irmãos tenham todas as bênçãos do Senhor sobre suas vidas, suas famílias. E nessa manhã a gente vai estudar aqui, vai relembrar sobre 3 palavras de Jesus para um pai em desespero. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita, ou que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade,
ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber o que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que, pela Tua misericórdia, pela Tua presença conosco, pela ação do Teu Espírito, ó Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra, o nosso coração. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa história, porque ela tem uma história dentro de uma outra história. Tem coisas acontecendo igual a vida da gente. Aqui, quando a gente está passando um problema, parece que tem outro, parece uma cebola, né, que só tem casca, camadas. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse homem chamado Jairo. Talvez você, lendo o texto assim, não tenha compreensão da profundidade do que é que está acontecendo aqui, além, claro, desse milagre extraordinário. Mas a palavra Jairo, ela significa aquele que Deus ilumina. O Jairo estava na cidade de Cafarnaum. No domingo à noite eu expliquei por que chama Cafarnaum. Quem estava aqui domingo à noite? Aldeia de Naum, né? Falei do profeta. E também reparei que pouca gente veio domingo à noite, mas vamos continuar em frente. Então, estou brincando, mas é verdade. Então, a classe social, alta burguesia, ele era de um alto grau de confiança na sinagoga ali, naquela região, naquela cidade. Ele era uma pessoa muito bem quista, era uma pessoa de muito bom caráter, de confiança. Então essa era uma questão também. Ele era casado e pai de uma única filha. Ele tinha essa filha de 12 anos. Uma coisa interessante é que essa menina tinha 12 anos e aquela mulher sofria 12 anos com a sua hemorragia. É como que assim, quando a menina nasceu, a mulher ficou doente, né? Uma coisa lá atrás. Essa menina estava agora saindo da infância, entrando na adolescência. Ela perderam um filho. Eu não tenho ideia que seja isso, né? Perdemos um bebê antes ainda de nascer. Uma dor terrível, mas você viver 12 anos com uma pessoa e depois ter a notícia de que ela falece, um filho, uma filha, deve ser assim devastador para a alma, né? E estruturalmente falando, acaba com o coração de uma pessoa. Muitas pessoas e casais que passam por tragédias têm até dificuldade de ficarem juntos depois, né? Problema de convivência, de dor diária, de sofrimento. Então, por isso, talvez Deus tenha criado a igreja, dentre tantas coisas, para que aqui nós possamos uns cuidar dos outros, um abraçar o outro, orar pela dificuldade do outro que está passando, né? Devastador isso. Ele era o chefe da sinagoga. Aqui ele era um dos principais, né? Então, aquele lugar ali, ele deveria administrar o edifício, coordenar os cultos, fazer o programa que nem o Israel faz aí, né? Prepara o culto para a gente, as músicas, o louvor. Ele deveria preparar tudo isso. O Jairo designava quem ia fazer a leitura. A Nara faz essa parte aí, né? Que vocês sempre vem alguém aqui na primeira parte do culto, e momento de leitura. A disciplina também doutrinária ali, como que as pessoas, quem fazia parte, quem não fazia, eram responsabilidades. E uma vez que ele era uma pessoa influente, naturalmente ele não era a favor de Jesus, que era um rabino que ensinava coisas que quebravam tradições e paradigmas, não da Torá, mas da tradição das coisas. Então, nós temos esse episódio também narrado em Mateus 9 e também em Lucas 8. E o que acontece? A filha dele está tão doente,
E ele deve ter recorrido a todo mundo ali da comunidade, mas ele não estava melhorando. O pessoal estava ruim de médico naquele tempo lá, porque a mulher também estava de mal a pior, né? E a menina estava morrendo. Então era um tempo difícil, de crise na saúde daquela área dele. E agora ele faz uma coisa que, se você olhar no texto, veja aí uma coisa, abra a sua Bíblia aí, quero te mostrar uma coisa. Eu quero que você veja o versículo 22, no finalzinho. Esse aqui é o problema. Está com a sua Bíblia aberta aí. O que foi que Jairo fez? Ele colocou o rosto no chão na frente de Jesus. Ele era um mestre. Isso é impossível. Isso aí é sem palavras. Quem conhece, quem estuda, sabe que ninguém faria isso, ainda mais nessa posição. Sabe o que quer dizer isso? Isso daqui quer dizer o seguinte, como a gente acabou de cantar: eu não tenho mais ninguém para pedir. Eu já tentei de tudo. Eu já fui e já falei, já visitei e já tentei usar minha influência. Eu já busquei todas as saídas, mas tudo me levou a esse momento aqui, de colocar o meu rosto diante de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para os papais e para as pessoas em geral, né? Tem um momento na vida da gente que não sobra nada, não tem nem chão. O momento em que você vai ser levado a fazer isso. Você não vai ter vergonha de quem está olhando, você não vai ter vergonha, porque a sua situação é tão difícil que você vai ser levado a colocar o rosto diante dos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui prostrado aos teus pés. Eu não tenho saída. É interessante esse versículo. Jesus poderia ter dito assim: levante-se, não faça isso. Mas Jesus não fez isso. Isso também é muito interessante. Jesus aceitou aquela adoração. Aquele homem se coloca diante de Jesus. Muitas vezes, muitos pais estão passando por problemas na sua família, na sua vida, e já recorreram a tudo, já fizeram tudo. E é o tempo, é a hora, é o local de buscar ao Senhor. E Jesus, então, ele viu isso, e aquele homem estava aos prantos, versículo 23, chorando, e ele fez um plano. Nós fazemos planos, nós falamos assim: Jesus, eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, e o Senhor vai chegar lá, e o Senhor vai impor as mãos sobre a minha filha, e ela vai ser curada. É isso que ele planejou aqui. Venha, Jesus, venha na minha casa e faça isso. E Jesus foi mesmo, é verdade. Agora, isso aí é excepcional, mas tinha um risco aqui. Quando Jairo fez isso, ele estava colocando todo o cargo, toda a história dele em risco. Provavelmente ele não voltaria mais a ser o chefe da sinagoga. Vou explicar. A gente já sabe que a menina ressuscitou. Não fora isso, ele teria perdido o seu emprego naquele fato de se prostrar ali. Ninguém o aceitaria mais de volta. Se o que você fez é inaceitável para nós. Você que era responsável por nos cuidar doutrinariamente, nossas coisas, você está fora, porque ele fez isso. Então, ele colocou tudo em risco. E outra coisa também, provavelmente a sociedade ali não compraria mais nada dele. Não sei se ele era negociante. O negócio dele acabou. Ele estava jogando tudo aos pés de Jesus ao fazer aquilo. Agora, o que acontece? Tem uma mulher que tem outros planos, e essa mulher, ela entra nessa história. A filha dele está à beira da morte, e praticamente ele deve ter pego no braço de Jesus, e você faz ideia dele quase que puxando Jesus assim para andar rápido. Você consegue imaginar essa cena? Jesus, vamos logo lá, porque ela está à beira da morte, a respiração dela já está bem fraquinha. E aí, mas aparece uma mulher.
Sempre aparece uma mulher na história, né? Aparece uma mulher para atrapalhar o negócio. Para atrapalhar o negócio de problema mesmo. E essa mulher, ela vai lá e ela nem podia estar andando lá no meio do povo, porque ela era impura, mas ela também falou: eu vou lá e vou tocar nas vestes de Jesus, eu não estou nem aí. Eu já perdi tudo mesmo, essa eu já tinha perdido tudo também. E ela se embrenha na multidão lá, e essa mulher não tinha muita força, ela estava fraca. Era um esforço sobrenatural dela, porque ela estava muito fraquinha. E ela vai lá e consegue tocar. E aí, Jesus que para, imagina o Jairo: vamos, Jesus! E Jesus fala: alguém me tocou. E o Jairo fala: Jairo não fala nada, quem fala são os discípulos. Eles perdem a paciência com Jesus. Você já perdeu a paciência com Jesus? Acho que já. Jesus, eu quero que o Senhor faça assim. E o Senhor parou. Parei para atender outra pessoa. Senhor, mas eu chamei o Senhor primeiro. O Senhor vai lá em casa, resolve. O Senhor volta aqui, faz a fila. O Senhor falou que ia lá em casa. E aí essa mulher atrapalhou tudo. E agora Jesus para, pergunta, a multidão para. Você tem ideia de o que é fazer uma multidão parar e depois fazer uma multidão andar? Isso daí não se faz em 5 minutos. E aí aquela mulher atrapalhou tudo. E ela toca em Jesus e tal. E aí Jesus fala quem que tocou e tal. Aí ela fala: ai, minha filha, você está curada, parabéns e tal, você está salva, tua fé te salvou, esse mal não vai acontecer mais sobre sua vida. E aí Jesus pega de novo. Mas em Marcos 5,36, quero que você veja na sua Bíblia, em Marcos 5,36 está escrito assim: Jesus não deu atenção àquelas notícias. Por quê? Porque a notícia é que a menina morreu. A notícia chegou para Jairo: Jairo, para, já, agora não precisa mais incomodar Jesus. Mas Jesus fala uma coisa para aquele pai. Isso aqui é muito interessante. Não o quê? Não tenha medo. Pai, você tem uma super responsabilidade sobre a sua vida. E você naturalmente tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, nós temos medo. Nós recebemos notícias que nos dão medo. Nós sentimos impotentes, incapazes de resolver os problemas da vida. E as coisas só vão se complicando, porque agora eu me ajoelhei perante Jesus, todo mundo viu, a minha filha morreu, eu não sei nem como eu vou cuidar da minha esposa agora, porque agora a coisa piorou, não sei nem como eu vou cuidar de mim. Jesus olha para ele e fala: não temas, Pai, nessa manhã, não temas. Tão somente continue crendo. Você não saiu da sua casa, você não foi até Jesus, você não viu a situação perdida e você não resolveu ir até Jesus. Então, foi isso que você fez. Você saiu porque você cria. Você falou com Jesus porque você cria. Você se ajoelhou aos pés de Jesus porque você creu. Você já arriscou tudo, já perdeu tudo. Jesus está dizendo assim: continue crendo. É muito interessante que a gente, quando a nossa história, quando a gente aceita Jesus, né? Então tudo tal, mas a vida vai passando, os problemas vão se acumulando e a gente vai se perguntando assim: será que Jesus vai conseguir fazer? Porque a coisa só está piorando. Se eu perguntar aqui para alguém que antes de ser crente era uma bênção e agora tudo dando errado, não precisa levantar a mão. Mas assim, parece que depois que eu me envolvi com Jesus, tudo está piorando. Você não tem noção de como Jesus é. Jesus vai levar você até o seu limite, meu querido, minha querida. Ele vai levar você até o seu limite. Porque, como eu disse agora há pouco aqui, quando começar o impossível, ele entra para jogar. Ele espera ficar impossível. Quando você fala assim, agora, depois disso, a
Até ontem eu já estava perdido, agora acabou de vez. Agora Jesus vai entrar. E Jesus, ele disse: não temas, creia. Agora, Jairo podia ter uma escolha. Jairo podia crer ou não crer. Jairo podia virar as costas e falar assim: Jesus, muito obrigado, o Senhor me frustrou, porque o Senhor disse que ia na minha casa, mas o Senhor demorou, e foi por causa daquela mulher ali, que já estava 12 anos sofrendo, não podia esperar 12 anos de um dia. O problema dela nem era tão grave que nem o meu, que estou perdendo a minha filha. Como que ela passa na minha frente e ainda toca o Senhor? O toque que o Senhor deu nela, o Senhor devia estar dando lá em casa na minha filha. Mas não, o Senhor resolveu curar essa mulher aí. E ele escolheu crer. Ele não abandonou Jesus. E agora a Bíblia diz que eles conseguiram chegar em casa. Por isso essa primeira palavra: não temas, creia, continue crendo, continue confiando. Não deixe as situações assustarem você. Você ajoelhou, você me chamou, você me invocou, você me escolheu, você quis que eu fosse junto, então confie em mim. Jesus estava encorajando Jairo a não abandonar a fé dele. Ele precisava continuar crendo, apesar da notícia que ele recebeu. Em quem ele ia crer? Ia crer na notícia dos seus amigos, que ele conhecia há tanto tempo e sabia que era verdade, ninguém estava brincando com uma coisa dessa, ou ia crer em Jesus? Muitas pessoas creem nos amigos, muitas pessoas creem nos conselheiros, muitas pessoas creem nas circunstâncias. Mas Jairo, pela palavra, ele foi colocado no momento de teste da sua fé. A sua fé está sendo provada agora. E Jesus está ao seu lado. Mas até enquanto a menina estava viva, a fé dele era uma. Mas agora, depois dessa notícia, a fé dele tem que o quê? Aumentar, concorda? Agora a fé dele vai ter que aumentar. Se ele já não estava dando tudo agora, então está num nível de fé que... Muitas vezes, como Jairo, nós, os pais, somos provados até um limite. Será que Jesus vai conseguir fazer isso mesmo? Será que eu vou suportar isso daí como pai? Mas assim como Jairo, você precisa confiar. Você está disposto a confiar em Jesus ou não? Mesmo apesar das notícias, mesmo apesar das circunstâncias, mesmo apesar das mulheres com hemorragia atrapalhando no meio do caminho e atrasando tudo, e Jesus fazendo milagre na vida dos outros e não na sua, mesmo com gente furando a fila, por assim dizer, é uma prova de fé. Deus está no controle sempre. Difícil de aceitar isso, né? Mas Deus não perde o controle de nada. Quanto pior a situação, mais no controle Ele está. Marcos 5,39. Jesus dá uma segunda palavra. Por que estáis em alvoroço e pranteais? Por que vocês estão chorando? A criança não morreu, mas está dormindo. Como assim? Jesus, se liga, Jesus, só o Senhor que não está vendo a verdade? Ou será que só Ele está vendo a verdade e todo mundo está vendo a mentira? É muito interessante essa palavra de Jesus, essa segunda palavra aqui, porque Jesus vai dizer assim: ela não morreu. Sabe por quê? Porque diante de Jesus Ele sabe a verdade, Ele sabe o final antes do começo. Ele sabe o final da história. Você também sabe o final da história. Você sabe que no final dessa história toda, você vai receber a coroa da vida, você não sabe? Você sabe que no final dessa história, Jesus vai pisar na cabeça de todos os inimigos, você não sabe disso? Você não sabe o final da história?
Você sabe, está escrito aqui. Já está escrito o final da história. E no final da história, você é mais do que vencedor em Jesus. Ele fez isso, Ele proporcionou isso. Não é a morte, não é o fim. A gente fala por aí, né? Isso tudo tem jeito, menos a morte. Não, você não conhece Jesus. Você conhece essas histórias, mas o meu Jesus você não conhece, porque o meu Jesus dá jeito em qualquer coisa. Jesus que nós conhecemos dá jeito até no passado, sabia? Ele faz isso. Ele consegue alterar o passado, o presente, o futuro. Ele é dono. Não tem nada que ele não possa fazer. Não temas, a menina não morreu. Por que ele está falando não morreu? Ele está dizendo assim: essa história ainda não acabou. Ela não morreu. Não começa já a querer comprar coisa de velório e tal. Não faz isso. Calma. Não adianta as coisas. Eu ainda não fui lá. A menina não está morta. Os discípulos encontraram pessoas chorando. Eram chamados dos pranteadores profissionais. Você sabia que naquele tempo tinha gente que era paga para chorar? Recebia salário para ficar chorando na porta. Quem é bom de chorar aqui? Deixa eu ver. Pode levantar, meu som, vai. Aí, ó, você ia ser contratado. Chora bem? Chora aí para eu ver. Aí tinha umas 3 pessoas que eu gostei mais do choro daquela lá. Ela chora com mais força. Você veio. Você. Os choradores. E aí então o pessoal era contratado e o choro, nesse caso, era um sinal de que a esperança acabou. Esse choro aqui é um outro choro já. Não é o prantear do Jairo, já é outro choro. Esse momento em que Jesus está entrando naquela casa, queridos, é uma visão do mundo hoje. Todo mundo achando que tudo se perdeu já. É uma visão da nossa realidade. São as notícias, a mídia, as pessoas dizendo agora não tem mais jeito. A gente está chegando agora num tempo de eleição presidencial e todo mundo começa a ficar polvorosa, né? É engraçado. A gente nem deveria se preocupar com isso, porque o reino que nós servimos não é desse mundo. A gente se perde e a gente começa a olhar o choro e a injustiça, as coisas e tal. A gente fica. E as pessoas estavam chorando. As pessoas não tinham a esperança que só Deus pode oferecer. A criança não está morta. Por quê? Porque a morte não é o fim. A criança estava num momento de descanso temporário, porque já Jesus despertaria ela para a vida novamente, para um novo dia, sã e salva. Ia começar uma nova página, uma nova esperança na vida daquela menina. Se alguém disser para você, aquilo que você planejou para você acabou, você diga assim: só se Jesus quiser. Porque se Ele não quiser, ou o que Ele quiser vai ser. Não o que as circunstâncias dizem, não o que as pessoas dizem, não o que os gurus dizem, não o que Satanás diz, não o que o mundo diz, não o que a ciência diz, mas o que Jesus disser é o que vai acontecer. E Jesus disse: eu venci a morte. É isso que vai acontecer. Você um dia vai subir com Ele nos ares. É isso que vai acontecer. E com Ele você vai ser um grande conquistador, porque você vai assistir de primeira linha o que Jesus está fazendo, destruindo tudo aquilo que está errado nesse mundo. É isso que vai acontecer. Mas Jairo está pensando: meu sonho acabou, minha vida acabou, não tem mais nada. Aquele pai, ele está desistindo e confiando ao mesmo tempo. Ele está assistindo como um sonho, sabe? Um pesadelo.
Agora eu quero que você veja o que Jesus vai fazer. Jesus vai entrar naquela casa, vários cômodos provavelmente, e cada cômodo que Jesus entra, pessoas vão ficando para trás. Os pranteadores vão ficando para trás, os parentes vão ficando para trás, e ele vai convidar apenas algumas pessoas. Veja aí, versículo 40. Quem entrou naquele quarto? Veja, mandou que todos saíssem e ficou o pai, a mãe, os 3 discípulos, o corpo da criança e Jesus. Os discípulos estavam lá, olhando o que vai acontecer. E agora Jesus tinha algo especial para fazer, e ele vai dizer 2 palavras. E o pai Jairo está ouvindo, está vendo a mãe também, e ele vai dizer assim: Talita Cubi ou com em aramaico. O nome da menina não era Talita. Talita significa menina, tá bom? Mas é uma menina, existe uma palavra terra, que seria melhor colocada assim: filhinha, menininha, queridinha. É um jeito doce de Jesus acordar aquela criança. Aquele pai está vendo isso. Pode ser, queridos, que fosse assim que Jairo chamasse a sua filhinha de manhã, como pai, para ela ir para a escola, para a sinagoga. A partir daquele dia, todas as manhãs que aquele pai acordasse aquela filha ou aquela mãe, eles iriam se lembrar de Jesus, porque foi isso que ele fez. Ele disse: bom dia, vamos viver mais um dia, vamos enfrentar a aventura do dia de hoje, minha filhinha. Levante-se. Os problemas daquela menina não se acabaram, provavelmente. Ela teve que crescer como uma criança normal e enfrentar todos os desafios, mas agora ela estava viva. Essa é a diferença. Você está vivo? Se você está morto, Jesus pode chamar você, pode levantar você, pode colocar você em pé para continuar lutando, porque é para isso que Deus nos chamou. E quando ele disse: filhinha, eu te ordeno, levanta-te, no mesmo instante, ou seja, a segunda palavra não chegou ao final, e ela se levantou, e ela começou a andar. Nós não sabemos quanto tempo ela estava acamada, nós não sabemos quanto tempo ela estava doente, qual era a doença dela, mas nós depreendemos que pelo fato dela andar, ela não podia andar. A gente entende, porque o fato dela andar significa que alguma coisa, não só ela viveu, como ela superou a doença. Os pais provavelmente boquiabertos, sem saber o que falar. Mas você não estava morta? Como é que pode ser uma coisa dessa? Pois é isso que Jesus faz. E todos ficaram, a Bíblia diz aqui na minha tradução, assombrados, no versículo 42. Ficaram assim: o quê? Como é que é isso? É interessante que a gente crê, mas a gente fica assustado com Jesus. A gente fala que crê, mas a gente não crê do jeito que é para crer. Sabe? É interessante que havia 5 testemunhas aqui, né? E mais a menina. E 6, a menina, Jesus, 3 discípulos, vai para 7 pessoas. 7 pessoas para testemunhar o fato. Eu queria fazer uma pergunta para você. Daquele dia em diante, você acha que aquele homem chamado Jairo e a esposa dele creram em Jesus ou não? Sim. Quanto? Tudo. Creram tudo. Ali falou: olha, nós cremos em Jesus. Eu acho que aquela sinagoga
chegando lá no outro sábado. Pessoal, vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, que a gente não lê aí, porque agora complicou tudo. Jesus é o Messias mesmo. Ele mudou a minha vida, ele resgatou a minha filha, mudou tudo. Olha, nós estávamos ensinando aqui agora, Deus conosco. Eu não sei, virou um EBD lá. E a menina devia agora se libertando, a professora das crianças. Jesus me chamou, lição de hoje. Me chamou da morte. Sabe, eu fico pensando se a gente já leu essa história e se colocou nela, ou se a gente está preso às nossas circunstâncias. Nós, como pais, que oramos pela nossa família, Cristo pode resolver qualquer problema. Ele só nos chama para confiar nele. Ele diz que as coisas ainda não acabaram e Ele pode fazer tudo novo. Porque a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas. Palavra de Jesus. Eu queria que, como Jairo, você que é pai, aprendesse a confiar em Jesus. Como Jairo, você andasse com Jesus. E como Jairo, você tivesse a experiência, a esperança no poder de Cristo. Amém? Que Deus, meus irmãos, possa nos abençoar e nos transformar para a glória dele. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé. Quero, nesse momento, fazer uma oração. Senhor, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja tocando em cada coração nesta manhã. Que isso não seja só algo, mais um domingo, mas que seja algo transformador para a nossa vida. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos meus avós, meu pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me ajudar na caminhada. Mas o maior presente que eu ganhei foi o Senhor, que me foi apresentado pelo meu pai. Obrigado, Senhor, por ti. Obrigado porque o Senhor é real, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é a nossa esperança, porque o Senhor nos aponta um futuro de glória na tua presença. Senhor, derrama sobre cada família, cada pai a tua presença, e que os pais também possam apresentar a Jesus para seus filhos. Que assim como Jairo, não está escrito na Bíblia, mas depois ele pode ter dito para a filha e para a esposa: fui eu que fui chamar Jesus aqui para casa. Eu arrisquei tudo, mas eu acertei em cheio. Obrigado, Jesus, pelo Senhor existir e estar conosco. Obrigado porque o Senhor veio aqui. O Senhor se apresentou a nós. O Senhor disse: eu posso resolver qualquer problema. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Redentor, nosso Resgatador. O Senhor é poderoso. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sobre toda a mente e coração.
E aí a gente resolveu fazer uma oração e dar um presente, pastor. Parabéns. Bom dia, igreja. Quinta-feira tivemos um aniversariante, como o pastor Renato já falou, é o nosso querido pastor Ricardo. Sim. E em nome da primeira igreja batista do Paulo, eu entrego aqui um livro para ele. Queridos irmãos, graças e paz de Jesus, apresento o corpo diaconal, os irmãos do corpo diaconal, os diáconos, todos empenhados para fazer essa homenagem ao nosso querido pastor. Eu queria pedir para que a mídia colocasse para nós Números capítulo 6, versículo 24 até o 26, para que possamos fazer essa homenagem de bênção na vida desse irmão tão querido, que nós expressamos a nossa gratidão e nosso amor pela vida dele. Eu sou para Números capítulo 6, versículos 24 a 26, por gentileza. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer sobre o seu rosto sobre ti e te agracie. Amém. Que o Eterno revele a ti a tua face de amor e te conceda a paz. Amém. Que a nossa consideração é nosso. Deus abençoe e feliz aniversário.